e da imponência da sua glória e do seu senhorio sobre o homem e sobre a história. Tenho muito medo do que, enquanto homens, podemos fazer com tão poderosa mensagem que nos foi confiada. Tenho medo também do que, enquanto igreja do Senhor espalhada na terra, e eu quero te dizer que essa igreja nunca morreu, não viva essa ilusão achando que a igreja acabou no 4º século, que o concílio de Nicéia acabou com a igreja. Não viva essa ilusão de que, depois que fizeram, na Idade Média não tinha crentes verdadeiros. Isso é mentira, porque o Espírito de Deus sempre operou, desde que a igreja é igreja, Deus operou na história através de santos, de homens, mulheres, que não dobravam seus joelhos ao sistema, não dobravam seu joelho à arrogância dos homens, não dobravam seus joelhos aos sistemas religiosos, mas perseveravam na doutrina dos santos apóstolos do Senhor. E eu quero te dizer que nós estamos neste vácuo. A Har Zion é uma congregação que nasceu com essa vocação. De não se conformar com a frieza. De não se conformar com ministérios, igrejas, religiões que fazem um culto ao ego do homem, ao bem-estar do homem, mas somos uma igreja vocacionada por Deus para quebrar os ídolos do coração dos homens. Para dizer para o homem que a riqueza e o dinheiro não é a última instância da satisfação e da realização de Deus para a vida dele. Aqui não é um templo onde nós fazemos um culto para o homem, para a satisfação do homem, para a realização financeira do homem, para a realização do ego do homem. Aqui é uma igreja que nós glorificamos aquele que venceu a morte e foi crucificado. Os poderosos querem fazer templos, querem fazer mansões, para acolher no seu seio pessoas que estão procurando realização pessoal. Mas no reino de Deus, a primeira coisa que morre na cruz é a minha realização pessoal. Porque a minha realização pessoal é caída, é manchada pelo pecado, é manchada pelo erro. A minha realização e a nossa realização como igreja está em estarmos junto com Ele na sua morte, para que também possamos ressurgir juntamente com Ele na sua ressurreição. É a nossa vocação. Eis o nosso chamado. E hoje eu quero pregar uma mensagem escandalosa. Aperta o cinto aí. E o escândalo dessa mensagem, é que nós temos o Messias que foi crucificado. Nós temos um rei da mais alta linhagem davídica, da mais alta tradição real dos filhos de Israel. Um homem que era descendente daquele homem que era segundo o coração de Deus. Mas esse rei, no momento em que ele deveria estar subindo a um trono para ser glorificado como rei, ser aplaudido como rei, ser reconhecido como autoridade sobre os filhos de Israel, ele não subiu a um trono, ele subiu para uma cruz. E ao invés de colocarem sobre ele uma coroa gloriosa, vestes reais, arrancaram as suas vestes, trocaram as suas vestes por jogos, por apostas, e em vez de colocar uma coroa dourada, colocaram uma coroa de espinhos e de dor. E esse evangelho é escândalo.
Esse evangelho é escândalo, porque ele glorifica o único que pode ser glorificado. E ele aterroriza os homens de coração altivo e soberbo. A cruz é um terror para os arrogantes. A cruz é um terror para os poderosos deste século. A cruz é um terror para os homens ambiciosos. A cruz é um escândalo para os nossos corruptos. Porque aquele que tinha todo o direito de ser alguma coisa, abriu mão de ser alguma coisa, de ser o que lhe era por direito, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Olha, eu quero te dizer que na Paraxá de hoje, Paraxá Shoftim, no capítulo 18, verso 18, tem um trecho que me chamou muita atenção e que será o eixo temático dessa mensagem. Veja que coisa interessante o que o Senhor falou e disse a Moisés na Paraxá de hoje. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. De quem o Senhor está falando? Quem é esse que está na mensagem do Senhor a Moisés? E que palavras poderosas são essas que estão nos lábios deste profeta? Eu quero te desafiar a entender um pouco o que isso significa. O tema dessa mensagem é um tema livre, baseado na nossa porção da Torá, mas é um tema livre, que se chama o escândalo da cruz. A palavra crucificada. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Às vezes é difícil definir o que palavra significa. Parece que nós, desde pequenos, nascemos com uma intuição para falar. E desde cedo, nós descobrimos o poder que existe na comunicação. As mães aqui sabem muito bem que desde cedo as crianças já tentam se comunicar quando desejam determinadas coisas. Não muito tardio, as crianças reproduzem determinados sons, ainda sem sentido nos primeiros anos, ali nos primeiros meses, mas sons que determinam ou comunicam determinado comportamento ou determinado desejo daquela criança. Mas a palavra, depois de um tempo, ela assume um sentido. A criança começa a descobrir que determinados sons que ela faz, e determinados sons que os seus pais fazem para ela, se ela usar daqueles sons, ela causa algum tipo de reação naqueles que ouvem. Então, a primeira vez que uma criança fala papai, né, há uma reação, né, coletiva, um frenesi, né, familiar. Ah, meu Deus, o meu filho falou papai. Isso é quando não fala titia, né, aí quebra as pernas da família. Ah, meu Deus, falou titia primeiro, não falou papai. Não falou mamãe, falou papai.